Olá, meninos e meninas. Então, nós vamos agora para a nossa primeira aula do capítulo 21, onde nesse capítulo nós vamos estudar força eletromotriz e a equação do circuito. Bom, nesse capítulo analisaríamos vamos entender o que é força eletromotriz, alguns conceitos sobre gerador de força eletromotriz, gerador de força contra eletromotriz, de entender esse conteúdo. Em seguida, nós vamos falar sobre a equação do circuito, nós vamos dar uma roupagem nova para tudo que nós conhecemos, aprofundar um pouquinho mais do que nós já conhecemos de circuitos elétricos. Depois nós vamos analisar a voltagem nos terminais de um gerador e, finalmente, um conteúdo que não tem no livro de vocês, mas eu faço questão de incluir para nós estudarmos, são as leis de Kirchhoff. Então, o que é um gerador eletromotriz? Para nós entendermos, primeiro vamos olhar esse circuito, esse diagrama que nós já conhecemos, onde eu observo aqui um resistor ligado a uma bateria. Então, essa bateria está alimentando o resistor, nós chamamos essa bateria a nossa fonte. E o que essa bateria faz é promover a corrente elétrica que circula pela bateria. Essa corrente elétrica vai entrar pelo polo de menor potencial elétrico e vai sair pelo polo de maior potencial elétrico, correto? Então, a corrente elétrica no circuito vai circular do maior para o menor potencial elétrico. Esse potencial elétrico, nós dizemos que foi necessário aplicar uma força eletromotriz para que esse circuito funcione. Nós já vamos entender de onde vem esse nome, eletromotriz. Por quê? É um nome histórico, né? Que tem a ver muito com a transformação de energia elétrica em energia cinética, para movimentar motores ao longo dos anos, né? Então esse nome é esse novo termo que surgiu aí. Tá? Então nós dizemos agora que a nossa fonte ela é nada menos que um gerador de força eletromotriz. Como que nós definimos a força eletromotriz? A força eletromotriz ela é definida em função do trabalho pela quantidade de carga que passa pela bateria. Se vocês forem lembrar, lá no capítulo 19, bem no início, ele define VA menos VB, ou seja, diferença de potencial entre dois pontos vai ser igual ao trabalho AB sobre a quantidade de carga que atravessa. Então, se nós temos definições muito parecidas, significa que a unidade aqui também vai ser em volts, ok? Nós também vamos ter a unidade em volts. Bom, se nós temos um gerador de força eletromotriz, vou colocar ele num circuito um pouquinho mais complexo. Esse circuitinho que eu coloquei aqui para vocês, ele mostra duas baterias, mostra um resistor e um motor. Notem que essas duas baterias, elas estão ligadas de forma que do mesmo lado eu tenho os polos positivos. Polo positivo com polo positivo, negativo com polo negativo. E aí eu pergunto para vocês, para que lado, como que vai funcionar esse meu sistema? Eu sei ligar baterias em série, onde eu coloco positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Agora não, aqui eu tenho o negativo, negativo, positivo, positivo. O que está acontecendo aqui? Bom, a primeira coisa que eu observo é que essa bateria B, ela tem uma força eletromotriz maior do que a da bateria A. Ah, professor, como é que você observou isso? Olhando o sentido da corrente elétrica. Lembre? A corrente elétrica ela vai do maior para o menor potencial. Então, ela sai do maior potencial aqui e vai para o menor potencial. E ele está indicando essa corrente elétrica aqui. Senão, seria pelo valor da diferença de potencial ou da força eletromotriz de cada bateria. 10 volts e 5 volts, por exemplo. Tá? Então, a minha análise feita eu tenho essa bateria aqui com um potencial maior, com uma força eletromotriz maior do que essa, analisando pelo sentido da corrente elétrica. Então, se essa aqui tem uma força eletromotriz maior, eu vou dizer que ela é o meu gerador de força eletromotriz do meu sistema. Tá? Ela vai funcionar como um gerador. Ela vai comandar a corrente elétrica do sistema. Portanto, é ela que está fornecendo energia elétrica para todo esse meu sistema. Se ela é o meu gerador de força eletromotriz,
Esses outros dois elementos, eles vão ser meus geradores de força contra-eletromotriz. O motor parece meio óbvio, né? Ele vai se opor àquela energia que está passando, então ele é contra-eletromotriz. Agora, aqui é a minha surpresa, então eu tenho também um gerador de força contra-eletromotriz na minha bateria. Como assim? O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Vou usar um sistema para vocês. Por exemplo, eu poderia estar ligando minha bateria num carregador de baterias. Então, se eu estou ligando num carregador de baterias, aqui eu tenho a minha fonte, o meu gerador de força eletromotriz, e a bateria que está sendo carregado, pode ser do meu carro, pode ser do meu celular, nesse momento ela está funcionando como um gerador de força contra eletromotriz. Ok? Então, tipicamente, quando você tem um carro, o teu carro, a hora que a bateria dele, que vamos dizer que seja essa aqui, ela funciona como normalmente ela funciona como um gerador de força eletromotriz e ela está te fornecendo 12 volts, ela trabalha com 12 volts. No entanto, quando você começa a fazer, o carro começa a funcionar, tem um outro mecanismo aqui que antigamente era um dínamo, hoje chama-se de alternador. Esse outro mecanismo ele é um pequeno gerador e ele fornece para o sistema uma tensão maior do que essa. Então, enquanto que a bateria trabalha com 12, aqui vai trabalhar com 15 volts, por exemplo. Estou estipulando, depois a gente vai ver mais certinho. Significa o quê? Que ele tem uma força eletromotriz maior do que a tua bateria, ele vai comandar o sistema e ele vai carregar a tua bateria. Tá?